Olá, queridos alunos, tudo bem? Então, essa videoaula vai ser sobre regras 3, uma revisão básica, simples em matemática, que eu vou precisar bastante para vocês poderem entender os cálculos químicos que estamos trabalhando agora no segundo ano, que são os cálculos estequiométricos. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui o slide para a gente poder entender isso aqui. Deixa eu aqui tirar, só um minuto. Então, ó, vamos lá novamente. Vou compartilhar de novo aqui para a gente poder trabalhar aqui o nosso slide. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, do começo, para a gente poder analisar. Só deixa eu arrumar aqui a imagem, a minha carinha, para não ter problema. Então, a regra de 3 é um cálculo matemático que utiliza a multiplicação e a divisão de maneira simples. Vamos aqui passar o slide. Então, como é que funciona essas regrinhas? Deixa eu me jogar para cá. Você precisa saber de alguns pontos. Por exemplo, é uma relação matemática, é uma conta. Você irá resolver uma conta na regra de 3. O bom é que essa conta vai envolver só multiplicação e divisão normalmente. E você vai ter que ter duas informações diferentes para poder comparar. Então, sempre uma questão, ela vai te dar 3 pistas, que são 3 valores. E, utilizando essas 3 pistas, você precisa descobrir o quarto. É possível fazer uma regra de 3 simples, faltando você com dúvida em duas coisas? Não, você não vai conseguir. Então, para usar a regra de 3, você tem que saber 3 informações. E usar essas 3 informações para descobrir a quarta, que seria a dúvida, que seria a sua resposta. O que você tem que organizar é a medida embaixo de medida. Se é metro, coloca metro embaixo de metro. Se é ml, coloca ml embaixo de ml. Para não colocar o número na sua unidade errada ou na sua representação errada. Se você não souber posicionar o número, você também irá errar a regra de 3. Por isso que na regra de 3 é super importante o uso de tabela. A tabela vai nos orientar muito a não errar a posição dos elementos presentes na regra de 3. Então, você vai fazer uma multiplicação cruzada com os lados do x é que vai coordenar a ordem que você vai multiplicar. E essa multiplicação cruzada, ela vai nos jogar numa equação de primeiro grau. Detalhe, a regra de 3 ela pode ser numa ordem proporcional, quanto mais eu tenho, ou ela pode ser uma ordem inversamente proporcional. Vamos trabalhar os 2 pontos. No inversamente proporcional, quanto mais eu tenho, menos eu adquiro de determinada coisa. Então, é inversamente. Opa, você tem muito e o seu resultado é menos? Isso é uma pista que é uma regra de 3 inversamente proporcional. E se porventura cair isso, você tem que arrumar sua regra de 3 para não dar a conta errada. Mas isso é simples, você pega um dos lados e você inverte a posição, daí faz a regra de 3, aí você vai resolver tranquilamente. Então, vamos treinar?
Então, nesse primeiro caso, vamos aqui ver. É matemática básica, eu não coloquei nenhuma questão de química ainda. Ainda vamos treinar bastante os cálculos químicos nessas videoaulas. Então, o que nós temos aqui? Eletricista. E nós temos tia. Ah, professora, como é que você saiu nisso? A informação que a questão me deu. Acompanha comigo. Com 8 eletricistas, podemos fazer a instalação de uma casa em 3 dias. Então, ela está me dando duas informações. Quantidade de eletricistas relacionada à quantidade de dias. Se eu estou relacionando as duas informações, eu posso sim jogar numa regra de 3. O que a questão me deu no início? 8 eletricistas e 3 dias. Daí a questão continua. Lembra que eu preciso ter 3 informações para poder descobrir a quarta? Daí vai. Quantos dias, é a minha pergunta, levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? Presta atenção. Quanto mais, menos. Isso é uma regra de 3 inversa. Porque quanto mais eu tenho, menos tempo eu vou gastar. Se eu tiver menos, mais tempo eu gasto. Então, quando eu entrar nesse contraste de mais com menos, nesse caso, é uma regra de 3 inversa. Então, aqui, ó, aqui é a nossa regra de 3. Se você fizer assim e não alterar, você vai chegar na resposta errada, porque essa é uma regra de 3 inversa. Porque quanto mais eu possuo, menos tempo eu uso. Quanto menos eu possuo de eletricista, mais tempo eu vou gastar. Se você resolvesse essa conta, estaria 2,25, que é um erro. Com menos, eu vou render mais? Não, eu rendo mais com mais funcionários. Então, você escolhe um dos lados para inverter. Vou inverter esse lado aqui. Qualquer um dos lados está certo. Então, se eu comecei com 8, eu vou começar com 6. E o 8 eu coloco aqui embaixo, eu só inverti. As outras posições eu deixo aqui bonitinho, não mudo. Eu só mudo, inverto um dos lados. Agora sim, vou fazer a minha regrinha de 3. Vai dar 6x é igual a 8 vezes 3. 6x é igual a 24. Vou jogar aqui. X vai ser igual a 24 dividido por 6. Porque na equação de primeiro grau, se ele está multiplicando e você quer jogar para o outro lado, você vai ter que passar ele dividindo. Então, x vai ser igual a quanto? A 4. 4 o quê? Dias, porque está embaixo da unidade dia, tá, do componente dia. Já pensou você colocar 4 eletricistas? Você coloca a unidade errada, você erra a questão. Então, aqui está a minha resposta. Eu vou precisar de 4 dias. Vamos passar aqui. Essa questão é uma regra de 3 proporcional. Então, não preciso inverter nada. Graças a Deus, só, eu passei uma questão inversa. Mas na química, a gente só usa a regra de 3 proporcional. Você não vai precisar ficar invertendo as informações. Só que se um dia você for cobrado numa questão de vestibular, é importante você saber, por exemplo, na área da física, na área da matemática mesmo, raciocínio lógico, é importante você saber. Porque a minha regra de 3 ela pode ser simples, proporcional, que você não faz nenhuma alteração, como a sua regra de 3 ela pode ser uma regra de 3 simples, inversamente proporcional. Se ela é inversamente proporcional, você tem que inverter um dos lados. Aí você chega na resposta correta. Vamos aqui analisar essa questão. Uma fábrica engarrafa 3.000 refrigerantes, primeira informação, em 6 horas. Olha aqui os componentes de análise, que eu vou analisar a relação entre os dois. Eu tenho refrigerante. A tabela eu indico para você poder visualizar a relação.
e não colocar o número em posição errada. Se você já domina, faça direto, não tem problema. E aqui eu tenho tempo, que são horas. Então, a questão começou a me falar: 3.000 refrigerantes são engarrafados em 6 horas. Lembra que a regra de 3, você precisa de 3 informações para descobrir a quarta? Por isso que é importante você organizar, porque daí você vai jogando as informações na tabela. Quantas horas, X, é a minha pergunta, levará para engarrafar 4.000 refrigerantes? Ela está proporcional, tá? Quanto mais refrigerante eu tenho, mais tempo eu demoro. Então, você não precisa inverter nada. É só fazer a relação. 3.000 com 6, 4.000 refrigerantes com X horas. Você pode colocar a unidade só no final, tá? Como a gente já colocou em tabela, fica fácil de ver a unidade que a gente vai colocar. Então, vamos aqui fazer essa continha. Vai dar 3.000x é igual a 6 vezes 4.000. 6 vezes 4 dá 24. Então, eu vou ter 3.000x é igual a 24.000. X é igual a 24.000 dividido por 3.000. Agora é só cortar os zeros. Corta o zero, corta o zero, corta o zero. Então, a minha conta vai ser x é igual a 24 dividido por 3. 24 dividido por 3, eu vou ter a resposta de 8. 8 o quê? A minha pergunta não está embaixo de horas, então a minha resposta é 8 horas. Descobri a minha conta. E acabou. Organizamos, resolvemos em raciocínio lógico e facilmente conseguimos chegar numa resposta. Vamos trabalhar mais. Às vezes é necessário fazer várias regras de 3, tá? Por exemplo, essa. Com uma só, a gente teria mais dificuldade. Vamos aqui analisar. Um ônibus, a velocidade, primeira informação, de 90 km por hora, faz um percurso em 4 horas. Então, você tem que procurar o número e o significado desse número, que é a sua unidade. Então, aqui eu tenho a relação de velocidade. Sempre a regra de 3 vai relacionar duas informações. E aqui eu tenho o tempo, que são horas. Então, o que eu sei? A velocidade do ônibus não é 90 km por hora? Então, quanto que ele vai andar em 1 hora? 90 quilômetros. Então, eu posso colocar até aqui, ó, como ele quer saber a distância, eu posso pegar essa unidade e fazer a relação. 90 quilômetros em 1 hora. Então, eu vou deixar aqui, ó, distância, tá? Eu vou precisar dessa informação. Ele não andou 4 horas? Vamos ver qual a distância que ele vai ter. Vai ser 90 vezes 4, ele vai andar 360 quilômetros, porque 9 vezes 4 é 36. Ah, essa é a resposta? Não, a gente só fez uma análise primária. Vamos continuar analisando. Quanto tempo levaria se aumentássemos a velocidade para 120 quilômetros por hora? Então, vamos lá. Ele anda 120 quilômetros em 1 hora. Ele não quer saber o tempo? Eu coloco a informação embaixo do tempo. E quanto que ele andou na situação de cima? A gente não viu que ele andou 360 quilômetros? Por isso que foi necessário a gente interpretar melhor essa questão para poder chegar na resposta. Agora eu consigo fazer a conta. Vai dar 120x é igual a... Essas unidades eu já posso cancelar. É igual a 360.
X vai ser igual a 360 dividido por 120. 36 dividido por 12 vai ser igual a 3 o quê? 3 horas, porque ele quer saber o tempo. Pronto, cheguei. Consegui, através de 2 raciocínios, só com regra de 3, chegar à lógica da pergunta. Isso aí vocês trabalham em velocidade média, tá? Para não termos o problema. Então, vamos aqui. Vamos ver essa. 6 torneiras enchem um tanque em 5 horas. Então, eu tenho torneira e eu tenho tempo. Eu sempre vou ter 2 informações para eu poder analisar. Perdoa a Bro se ela estiver entortando essa tabela. Estou criando minha destreza novamente nessa mesa. Então, aqui, ó, ele está me falando que eu preciso de 6 torneiras para encher um tanque em 5 horas. Se você quer encher mais rápido, concorda comigo que você precisa de mais torneiras? Se você quer demorar mais, concorda comigo que você tem que usar menos torneira? Daí ele vem na informação. Quantas torneiras seriam necessárias para encher o mesmo tanque em 3 horas? Gente, presta atenção, essa é uma regra de 3 inversa. Porque se eu fizer essa conta aqui, vai estar uma quantidade menor de torneiras, e isso não é verdade. Se eu quero encher o meu tanque mais rápido e em menos tempo, eu preciso de mais. Então, é uma regra de 3 inversa. Então, para eu poder montar ela, eu vou inverter um desses 2 valores. Vou inverter aqui o tempo. Qualquer um dos 2 vai dar certo, você só pode inverter um. Eu vou escrever 6 com 3, porque eu troquei o 3 de lugar com 5, x com 5. Esse foi para cá e esse foi para cá. Fiz a inversão. Isso você só faz quando você vê uma informação inversa. Agora sim eu posso calcular. Vai dar 3x é igual a 30. X é igual a 30 dividido por 3. Essa resposta vai ser 10 torneiras. Então, aqui, ó. X é igual a 10 torneiras, o que faz sentido. Se eu quero encher mais rápido, eu preciso de mais torneiras. Então, ó, com isso, nós acabamos essa primeira imersão em regra de 3, ela é tranquila. Tenta organizar as informações, tenta visualizar o que a questão te fornece. A questão sempre nos fornece bastante informação. Basta a gente saber ler, interpretar o que a questão está nos fornecendo. Então, o conselho da Pro, grifa as informações onde tem número com unidade, para ficar mais fácil a sua visualização, tá bom? Então, um abraço, até a próxima videoaula de vocês. Até mais.